Josefina liga para Regina, apresentando-se como Josi, a mulher que roubou sua filha. Regina, desesperada, implora para falar com ela, mas Josi deixa claro que é ela quem dá as ordens. Ela afirma que ambas possuem algo que a outra deseja. Regina pergunta se o objetivo de Josi é dinheiro e a mulher confirma que sim, enfatizando que sem isso não haverá acordo. No restaurante, Jerônimo pede a Constanza que o ajude a obter um documento com a caligrafia de Josefina para compará-la com a carta que Rafael recebeu antes de morrer. Constanza garante que pode conseguir o material, mas adverte que isso pode afastá-lo ainda mais de Renata. Jerônimo responde que está ciente das consequências, mas reforça que se Josefina for culpada pela morte de seu irmão, ele não terá compaixão, mesmo que ela seja a mãe da mulher que ele ama. Josefina avisa a Regina que deseja receber o dinheiro antes que sua filha tenha acesso à herança. Além disso, proíbe Regina de contar a alguém ou de procurar a polícia, ameaçando a vida da filha dela caso desobedeça. Regina, tomada pelo medo, promete obedecer. Josefina então diz que Regina deve aguardar novas instruções e encerra a ligação. Regina cai em prantos, mas agradece a Deus pela oportunidade de se reaproximar de sua filha. Enquanto isso, Josefina comemora por ter Regina sob seu controle. Na empresa, Renata conversa com Augusto sobre tudo o que aconteceu, admitindo que foi extremamente doloroso descobrir que sua mãe e sua irmã foram capazes de causar tanto sofrimento. Augusto elogia a força de Renata, destacando que ela valoriza a verdade. Renata concorda, mas ressalta que, embora entenda algumas atitudes de Jerônimo, ainda há questões que a magoam profundamente. Augusto aconselha a deixar o passado para trás e propõe que eles pensem em construir um futuro juntos, sem mentiras ou traições. Renata admite que está sendo difícil superar tudo o que viveu. Augusto sugere que eles conversem imediatamente com Gonçalo, mas Renata o interrompe, explicando que não é o momento adequado. Mesmo assim, Augusto insiste em conversar com Gonçalo no final de semana como haviam combinado, e Renata concorda. Augusto aproveita para convidar Renata para jantar naquela noite, mas ela explica que está comprometida com um jantar de boas-vindas a Honório na casa de Constança. Ele pergunta se seria inconveniente que ele fosse ao jantar, mas Renata sugere que se encontrem no dia seguinte. Augusto, disfarçando a frustração, concorda com a proposta. No escritório, Gonçalo encara uma fotografia da família e reflete sobre sua decepção. Ele não consegue acreditar que Josefina foi capaz de trair o amor, o carinho e a proteção que ele sempre lhe ofereceu, tudo por ambição e dinheiro. Reconhecendo sua raiva, ele percebe que precisa se controlar antes de confrontar Josefina, pois pela primeira vez sente tanto desprezo que não sabe do que seria capaz. Na mansão, Josefina comenta com Roberta que já entrou em contato com Regina e que a ingênua ficou completamente abalada. Roberta, preocupada, sugere que Regina pode contar tudo a Gonçalo, mas Josefina assegura que isso não acontecerá, já que Regina ainda não sabe que ela e Josi são a mesma pessoa. Roberta acredita que não demorará para Regina descobrir a verdade, mas Josefina garante que quando isso acontecer, seus planos já terão se concretizado. Nesse instante, Eulália surge para avisar que Renata está procurando por Josefina. Esta, irritada, ordena que diga que não tem nada a discutir. Contudo, Renata invade o quarto e afirma que Josefina terá que ouvi-la, nem que seja pela última vez. Enquanto isso, Regina recorre a Isidro e Inês pedindo ajuda para vender ou hipotecar suas propriedades, disposta a usar tudo o que tem. No entanto, ela se recusa a revelar o motivo. Isidro, apesar de oferecer apoio, fica surpreso com o pedido. Inês pergunta diretamente se Josi está exigindo tudo isso em troca de sua filha. Isidro aconselha a Regina a pensar bem antes de confiar nessa mulher, mas Regina, determinada, afirma que não se importa em perder tudo, desde que tenha uma chance de encontrar sua filha. Ela pede que não comentem nada com ninguém e questiona se podem ajudá-la. Isidro garante que ela pode contar com ele, enquanto Inês, embora relutante, acaba concordando. Regina explica que precisa transformar todos os seus bens em dinheiro o mais rápido possível e reforça que Gonçalo não deve saber de nada. De volta à mansão, Josefina avisa Renata que se ela veio reclamar está perdendo tempo, pois não será ouvida. Contudo, Renata rebate, dizendo que Josefina terá de escutá-la, queira ou não. Roberta comenta com desdém que Renata é desprezível. Josefina e Renata deixam o ambiente para conversar em particular.
Nesse momento, Roberta recebe uma ligação misteriosa e combina um encontro com a pessoa do outro lado da linha. Após desligar, Roberta sorri ironicamente, satisfeita por Renata permanecer alheia à verdade. Renata segue Josefina enquanto descem as escadas, insistindo que ela terá que ouvi-la. Josefina, impaciente, pergunta o que Renata deseja e esta relembra que sua mãe havia prometido não mentir ou enganar mais ninguém. Renata também reclama que Josefina arruinou sua vida para proteger Roberta, que é o centro de sua existência. Josefina justifica que Roberta se tornou sua prioridade desde a morte do pai delas. Além disso, mente dizendo que ele adorava a Roberta e que foi por isso que escolheu o nome dela. Surpresa, Renata pergunta se o nome do pai era Roberto e Josefina confirma, acrescentando que um dia Renata compreenderá que ela precisou cuidar de Roberta dessa forma para manter Renata protegida. Confusa, Renata questiona se Josefina perdeu o juízo, mas Josefina garante que está perfeitamente lúcida, embora confesse que quase enlouqueceu quando Roberta entrou em sua vida. Intrigada, Renata aponta que Josefina está insinuando que ela e Roberta não nasceram no mesmo dia. Josefina então revela que de fato as duas têm origens e destinos diferentes. Renata afirma que Josefina precisa de ajuda psiquiátrica, mas Josefina insiste que não está louca e assegura que seu amor por Renata é genuíno, digno de uma mãe verdadeira. Nesse momento, Roberta se aproxima e assiste a cena. Renata declara que Josefina nunca demonstrou nenhum afeto verdadeiro, alertando Roberta de que sua mãe precisa de ajuda profissional. Por fim, Renata se despede, afirmando que está dando adeus para sempre, tanto a Josefina quanto a Roberta. Josefina rebate, afirmando que Renata jamais conseguirá dizer adeus de verdade, mas Renata reforça sua despedida definitiva antes de sair. Já sozinha, reflete sobre o quanto sente falta de Jerônimo. Roberta, por sua vez, pergunta a Josefina por que ela fez aquele show. Josefina responde que tem um propósito maior e que agora, mais do que nunca, não pode cometer nenhum erro. Enquanto isso, Marina está angustiada com a ausência de notícias sobre Jerônimo e ansiosa para saber se ele se reconciliou com Renata. Jerônimo retorna ao apartamento e, perturbado, se questiona sobre como Renata reagiria se soubesse que Josefina pode ter sido responsável pela morte de Rafael. Ele reconhece que isso o afastou do amor de Renata, mas permanece determinado a descobrir toda a verdade. Honório volta para casa e é recebido com carinho por Constanza. Os dois trocam juras de amor. Na Bonita, Carlos, Matilde e Manuela estão reunidos para organizar a lista de convidados do casamento. Hermínia chega com refrescos e logo Lázaro e Carina aparecem com uma novidade. Lázaro pede que Carina dê a notícia e ela revela que aceitou seu pedido de casamento, deixando todos emocionados. Matilde reflete que sua falecida mãe certamente está contente com a união e expressa o carinho que sente por Carina. Em seguida, todos fazem um brinde para celebrar a felicidade do casal. No presídio, a enfermeira informa ao médico que precisou administrar um calmante em Álvaro, pois ele não parava de chamar por Jerônimo e Carina. O médico deduz que Carina deve ser a esposa dele e a enfermeira pergunta quando Jerônimo chegará. Ele explica que já deixou um recado para Jerônimo. Enquanto isso, Renata entra no quarto de Adriana e a encontra desanimada, abraçada ao urso de pelúcia que ganhou de Matias. A Adriana questiona onde Renata esteve e se surpreende ao saber que ela foi ver Josefina. A Adriana comenta que ela não deveria ter feito isso, pois sempre fica abalada após esses encontros. Renata explica que precisava fechar esse ciclo e confessa sentir-se como uma órfã. Honório atende uma ligação inesperada de Branca, que pergunta se ele já esqueceu o que a fez sentir. Surpreso, ele questiona de onde ela está ligando e Branca responde que está no ninho de amor deles. Irritado, Honório afirma que ela está completamente insana e desliga, enquanto Branca sorri de forma maliciosa. Josefina, por sua vez, planeja entregar o colar de Roberta para Regina, sabendo que ela desconhece que Roberta possui um colar idêntico ao de Renata. Josefina garante que com isso ganhará a confiança de Regina, mas promete que ainda reserva muitas surpresas para ela. No apartamento, Jerônimo reflete e pede a Rafael que o ajude a provar que Josefina foi responsável por sua morte para que ele possa finalmente encerrar essa etapa de sua vida.
Nesse momento, Jerônimo recebe uma ligação de Marina, que quer saber se ele conseguiu esclarecer tudo. Ele conta que, graças à ajuda dela, conseguiu fazê-lo e que Roberta não teve como negar os fatos. Marina pergunta como foi sua conversa com Renata, e Jerônimo responde que com ela tudo chegou ao fim, pois sempre surgem obstáculos entre eles. Ele assegura que sua história com Renata terminou definitivamente. Marina então pergunta se isso significa que eles podem ter um futuro juntos. Jerônimo afirma que sim, mas explica que para recomeçar precisa encontrar o responsável pela morte de seu irmão. Marina demonstra apoio e felicidade por fazer parte desse novo capítulo da vida de Jerônimo. Jerônimo expressa gratidão a Marina, mas ela ressalta que o que busca nele é amor. Ele é honesto ao admitir que ainda está apaixonado por Renata. Marina entende que o amor leva tempo para ser superado e, apesar disso, expressa sua satisfação por Jerônimo tê-la escolhido para dar-se uma nova chance. Constanza e Honório estão organizando um jantar especial para as pessoas queridas, quando ela pergunta quem havia ligado. Honório, entretanto, mente dizendo que foi um engano. Constanza começa a relatar seu encontro com Jerônimo, mas ao perceber a chegada de Renata e Adriana, decide adiar a conversa para outro momento. Honório questiona por que Renata parece tão abatida, e nesse instante Gonçalo e Matias chegam à casa. Matias anuncia que o apartamento que comprou está pronto para morar e comenta que essa provavelmente será sua última noite na casa dos tios. Ele brinca dizendo que deixará de incomodar, mas Constanza e Honório garantem que sempre ficam felizes com sua presença. Renata aproveita para compartilhar que ela e Adriana decidiram morar juntas no apartamento de Adriana. Constanza pede que não vão embora, confessando que está adorando ter a casa cheia de gente. Adriana tranquiliza Constanza, afirmando que sempre farão visitas e destacando que o casal precisa de mais privacidade para ficar à vontade. Gonçalo reflete sobre como os acontecimentos recentes levaram todos a seguir novos caminhos. Renata revela que foi se despedir definitivamente de Josefina e Roberta. Honório finalmente entende o motivo da tristeza da sobrinha e Matias pergunta se Josefina teve coragem de admitir seus erros. Enquanto isso, Regina recebe uma estimativa do valor que pode conseguir com a venda da casa e do consultório. A corretora alerta que o mercado não está aquecido, mas promete fazer o possível para ajudá-la. Assim que a profissional se despede, Regina pede a Deus que a ajude a conseguir o valor exigido por Josi para recuperar sua filha, que esteve ausente por quase 25 anos.